Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um bom desempenho no vestibular da SPM 2012, né? Foi uma prova tranquila, eu diria, né, de nível médio, né, que vai permitir uma boa seleção dos futuros ingressantes dessa faculdade. Ok? Vamos começar, vou trabalhar com vocês, né, a parte de geografia, do exercício 61 até o 69, até o 70, desculpem. O exercício 61 fala de população brasileira, né? Era um exercício relativamente esperado, era um tema frequente esse ano nos vestibulares, provavelmente, por conta do recenseamento que aconteceu no ano passado, tá? Nessa apresentação, nesse gráfico, aparece o crescimento vegetativo da população brasileira desde o primeiro recenseamento que ocorreu, né, na década de 1870, né, até o censo de 2010. Bom, a ideia é que nós tivemos um crescimento, né, vegetativo ascendente do final do século XIX até metade, mais ou menos, do século XX, né, quando, por volta de 1950 a 1960, o nosso crescimento vegetativo chegou a 2,99. A partir daí, o crescimento vegetativo foi declinando e no período de 2000 a 2010, o nosso crescimento vegetativo foi de apenas 1,17% ao ano no período, né? Então, verificamos um declínio constante, né, sistemático, é claro, a tendência de que, né, por conta da queda na taxa de natalidade, na queda de fecundidade, o crescimento vegetativo brasileiro continue decaindo, ok? Vamos lá ver então. Tá? Neste caso, né, a alternativa correta seria a alternativa E, né, que afirma que a população brasileira segue aumentando, né, o seu crescimento vegetativo continua positivo, apesar da desaceleração do crescimento. Então, a população brasileira vem crescendo mais lentamente, tá ok? Portanto, a alternativa E é a correta. Bom, o exercício 62 apresenta a bacia amazônica, né, com destaque ali no centro da bacia para o rio Amazonas, né, ele destaca a construção da hidrelétrica, que seria a segunda maior do Brasil em construção, né? Então você teria Itaipu como a maior do Brasil, né, pensando na produção de energia do Brasil e do Paraguai conjuntamente, é claro. A segunda seria a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, né? A terceira, né, também seria Tucuruí, no rio Tocantins, né, que já está implantada, já está em funcionamento. E a quarto maior complexo hidrelétrico do Brasil seria o complexo Giral e Santo Antônio, que ainda está em obras, né? Mas o importante é que o autor faz uma série de afirmações sobre a bacia amazônica e a localização de Belo Monte, né? E a alternativa correta é a alternativa C, que indica que este afluente rio Xingu encontra-se na margem direita do rio Amazonas, tá? E como é que nós indicamos se é a margem direita ou esquerda? Como o rio Amazonas segue no sentido oeste para leste, né? Ao sul é a margem direita e ao norte do rio Amazonas é a margem esquerda do rio Amazonas, tá ok? Portanto, a alternativa correta, né, um afluente na margem direita do rio Amazonas, tá bom? O exercício de número 63, tá? Ele fala sobre o processo industrial brasileiro e na alternativa A afirma, né, que a primeira grande indústria de base nacional foi instalada em Volta Redonda, né, e coincide com a primeira fase da substituição de importações iniciada na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, como, né, a instalação de Volta Redonda ocorreu durante e após a Segunda Guerra Mundial, né, então a A estaria errada, né, não se refere à Primeira Guerra Mundial e sim à Segunda, tá? A alternativa B, que é correta,
fala que o rodoviarismo, né, que se instaurou no Brasil está ligado à ação de montadoras automobilísticas que se expandiram no Brasil, sobretudo a partir do Plano de Metas, né? Plano de Metas, Juscelino Kubitschek, 1956 a 61, né? Foi o seu governo, né? Ele fez um conjunto de obras de infraestrutura, investiu em agropecuária para aumentar a produção agrícola e também, é claro, melhorou a educação técnica para formar mão de obra técnica para atender a demanda, né, das novas indústrias que ele tentava atrair, né, principalmente indústrias automobilísticas multinacionais, tá ok? Que se instalaram na região do ABC paulista, tá ok? O exercício de número 64, ele fala acerca, né, do efeito estufa, né? E no item 1 da questão ele diz: o efeito estufa é potencializado por uma camada de gases poluentes que interfere na reflexão do albedo e não albedo, tá? Então aí é um pequeno erro de digitação, tá ok? Seria o albedo. O albedo é o índice de reflexão da radiação solar. Então, quando a radiação solar, né, chega do espaço em direção à Terra, né, ele bate na superfície do planeta, tá ok? E reflete de volta, né? Então ele muda o comprimento de onda e os gases poluentes acabam dificultando a saída dessa radiação, né, que se reflete de volta para o espaço, tá? Então a afirmação 1, ela é correta, né? O protocolo de Montreal, né, focou na emissão de CO2. Não, Montreal está relacionado à emissão de gases CFC, clorofluorcarbono, que acabam reduzindo a camada de ozônio, né? Tá ok? O número 3, o protocolo de Kyoto, teve como meta conter emissão de CFC. Não, de gases do efeito estufa, tá? Então, inverteu-se o 2 e o 3, tá? Afirmação 2 e 3. O 4, afirmação 4, ele fala que o consenso entre os estudiosos do assunto, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas tornaram-se unanimidade. Essa afirmação é errada, né? Alguns cientistas mundiais consideram que o aquecimento global, né, não estaria relacionado tão intensamente ao gases do efeito estufa, tá, ok? O gás do efeito estufa, tá joia? Então eles acham que outros fatores, né, influenciariam o aumento da temperatura terrestre, tá, ok? Portanto, né, a alternativa correta é A, né? Apenas a afirmação 1 estaria correto, tá ok? O exercício 65, né, ele fala da teoria malthusiana, Malthus, que viveu, né, no século XVIII, né, ele acreditava que se a população continuasse a crescer, como vinha crescendo naquele momento, né, principalmente após a primeira Revolução Industrial, faltariam alimentos para a população, né? Então você teria que a população cresce na forma de uma progressão geométrica e a produção de alimentos numa progressão aritmética, né? E neste caso, faltaria alimentos. Isso levaria a uma desestruturação social, a guerras, né, tá? E conflitos por causa de alimentos. Portanto, né, a alternativa E estaria correta, né? A tese demográfica proposta por Malthus em atribuir ao crescimento demográfico a responsabilidade pelas mazelas sociais, né? Por essas, né, desestruturações sociais, ok? Bom, vamos lá, exercício 66 apresenta aqui uma tabela, né, dos maiores produtores de petróleo em 2007, os maiores exportadores e os maiores importadores, né? E neste caso, a questão é de leitura da tabela e interpretação da tabela, né? A alternativa correta, né, afirma que os principais exportadores, né, alternativa E, não figuram dentre as maiores economias mundiais. Fato mais comum entre os importadores, né? Então, voltando para a tabela, né, verificamos que nos importadores, né, se destacam Estados Unidos e Japão, né, países envolvidos, depois China, né, Índia,
Coreia do Sul, Alemanha, Itália, França, Espanha, Países Baixos, né? Tá bom? Como os principais importadores, né? E os principais exportadores, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Nigéria, Emirados Árabes, Noruega, que é um país desenvolvido, né? Exceção, México, Angola, Kuwait e assim por diante, né? Iraque, nós temos uma série de países, né, não desenvolvidos no destaque dessas exportações, tá ok? Então, portanto, a alternativa E é a correta, tá? Na sequência, o exercício, né, seguinte fala de migrações internacionais, né? E neste caso, aparece o mapa destacando alguma das principais migrações internacionais, né? Em estudo recente, a ONU destaca que as principais migrações, né, internacionais, elas são intracontinentais e geralmente intrarregionais. Elas não ocorrem predominantemente entre países de continentes diferentes, mas de países do mesmo continente. E os principais motivos da emigração, da saída de pessoas, né, seriam fatores econômicos, né, busca de emprego, melhor qualidade de vida, né, guerras civis, né, perseguições políticas, étnicas, raciais, né, acabam também obrigando as populações a se deslocarem, ok? Então, neste caso, né, eu diria que a alternativa correta seria a alternativa D, né, que indica que fatores econômicos seguem sendo o principal fator das correntes migratórias. Tudo bem? Vamos lá, então, para o exercício de número 68. Neste texto, né, aparece um gráfico, né, um texto que fala acerca do diálogo de um governo central, né, com uma organização, convulsões sociais, né, e fala da localização de Bilbao. Em Bilbao, né, aconteceram novos confrontos durante a madrugada de ontem, ainda que as festas tenham terminadas sem incidentes, né? Então, Bilbao está localizado na província basca, na Espanha, né? Portanto, seria a alternativa C, né? O assunto refere-se à questão basca, né? E os bascos, eles lutam pela independência, né, das províncias bascas que estão na Espanha e na França para a formação de um único país, ok? Então vamos lá, exercício de número 68 agora, né? Desculpe, 69, perdão. Nós temos o mapa da Iugoslávia e o seguinte texto: em 2011 completaram-se 20 anos dos lamentáveis episódios da violenta Guerra dos Balcãs, que levou à dissolução da Iugoslávia. Com o auxílio do mapa abaixo, indique a assertiva correta. Neste caso, a correta seria a alternativa A, né? A próspera Eslovênia foi a primeira das repúblicas a se separar da Iugoslávia e teve o imediato reconhecimento da União Europeia, bloco que ingressou posteriormente. Então, a afirmação correta, né? A Eslovênia realmente faz parte hoje da União Econômica Europeia. Na alternativa B, né, o correto seria Croácia e não Bósnia. Na alternativa C, em vez de Croácia, o correto seria, né, Bósnia. Na alternativa D, né, eu diria que a Sérvia teve o controle político. A afirmação diz que esse controle político não existiu de fato, tá ok? Né, principalmente na época do Marechal Tito, tá? Então, a alternativa D, tá ok? Errada por conta desse não, né? E a alternativa E, em Kosovo, a maioria cristã. Não, a maioria esmagadora é muçulmana, tá joia? Então, por isso, a alternativa A seria a correta, tá? Questão de número 70 e última, né? Fala da criação do Sudão do Sul, né? Ele ocorreu um plebiscito, né? E o Sudão do Sul separou do Sudão propriamente dito,
né, vai ser transformado, está sendo transformado em um país independente, né, e ele já nasce como um dos países mais pobres do mundo, né? É um pouco maior que a Bolívia, nasce carregando o título de estado mais pobre do mundo, onde três dos estimados 9 milhões de habitantes precisam da ajuda humanitária para se alimentar e 90% vivem com até 50 centavos de dólar por dia, né? Cerca de 80 centavos de reais, né, por dia. Então, uma grande dificuldade de sobrevivência, né? Correto, que é uma região que tem petróleo, tá? Mas ainda assim a situação, né, permanece complicada para a maioria da população, tá? Então, neste caso, né, a alternativa correta seria a B, localizada entre a África Oriental e Setentrional, e de maioria cristã e animista. Animista é aquele que acredita na força, na divindade da natureza, né? Em oposição ao norte islâmico, o Sudão do Sul vê no petróleo as melhores perspectivas futuras, tá ok? Bom, então eu encerro, né, deixando um forte abraço para vocês e até a próxima.